Oi, gente! Oi, gente! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Anderson Pereira. Eu sou Paloma Ribeiro. Nós somos acadêmicos do curso de enfermagem da Faculdade Independente do Nordeste. E hoje nós vamos falar sobre o traumatismo crânioencefálico. A nossa aula de hoje está toda baseada no PHTLS, Pre-Hospital Trauma Life Support, que fala sobre o atendimento pré-hospitalar traumatizado. Desde já, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo para nos ajudar e nos incentivar a ajudar cada dia mais. É cada vez maior a incidência de lesão craniana traumática nos pronto-socorros. Embora 80% desses casos, eles são considerados leves. A taxa de mortalidade entre casos moderados e graves é de entre 10% e 30% respectivamente. 50% e 90% desses casos, eles têm um déficit neurológico permanente. Antes de começarmos a falar sobre o traumatismo crânioencefálico propriamente dito, vamos começar a falar um pouco sobre a anatomia para o melhor entendimento da fisiopatologia. O couro cabeludo ele tem diversas camadas, dentre elas a pele, tecido conjuntivo, periósteo craniano e galha aponeurótica. A galha aponeurótica ela é fundamental para a estrutura do couro cabeludo e também para garantir a sua integridade. O crânio ele é composto de vários ossos que irão se fundir no processo do desenvolvimento da criança. Ele possui pequenas aberturas que são chamadas de forames. Esses forames, por dentro deles passam nervos cranianos importantes e vasos sanguíneos. Agora vamos falar de três membranas que são fundamentais, que são chamadas de meninges. Elas que vão recobrir o encéfalo. A primeira e a mais externa que vamos falar é a dura mater. A dura mater ela é composta por um tecido fibroso resistente. Entre a dura mater e o interior do crânio existe um espaço chamado de espaço virtual ou espaço inexistente. O impacto nessa área de ossos finos ele pode causar uma fratura e um rompimento de artérias. Este rompimento a causa deste rompimento irá ser chamado de hematoma epidural. No hematoma subdural, existe um espaço que é chamado de espaço real. A diferença que ele tem sobre o hematoma epidural é que o hematoma epidural ele irá romper artérias e o hematoma subdural ele irá romper veias. A mais comum lesão craniana ela é por hematoma subdural. Existem duas camadas adicionais que são elas, a pia mater e a aracnoide. A pia mater ela é o revestimento final do cérebro. Por cima da pia mater existem vasos sanguíneos que irão emergir à base do crânio. E por cima desses vasos sanguíneos existe uma membrana chamada de membrana aracnoide. Essa membrana aracnoide, ela quando sofre algum rompimento de vasos, esse sangue ele não se espalha, ele fica armazenado somente nesta região. Por isso, ela se diferencia do hematoma epidural e subdural. Ele não tem o efeito de massa. O líquido ele é produzido pelas vesículas cerebrais, só que ele é armazenado pela membrana aracnoide. E ele tem o papel de amortecer os impactos sofridos pelo encéfalo. A partir do conhecimento da anatomia, é possível entender a fisiologia do cérebro. Trata-se de um órgão nobre que preenche toda essa caixa que nós acabamos de aprender aqui no vídeo de hoje. A partir disso, a gente consegue entender que o cérebro ele deve ser constantemente irrigado. E é irrigado justamente com uma circulação, o que a gente chama de fluxo sanguíneo circulatório, que mantém as funções orgânicas do cérebro, a partir do fluxo de nutrientes e de glicose, além do oxigênio, que são essenciais para o funcionamento cerebral. A partir do fluxo sanguíneo cerebral, nós temos a irrigação essencial para o funcionamento do cérebro. Esse fluxo é também determinado a partir do cálculo da pressão arterial média, que é feita a partir da pressão diastólica mais 1/3 da pressão do pulso. Essa pressão do pulso, por sua vez, também é calculada a partir da pressão sistólica menos a pressão diastólica. Essa pressão arterial média é que vai comandar a quantidade de fluxo sanguíneo cerebral, para que ele mantenha de forma constante, sem ter um aumento dessa pressão e sem ter um aumento exacerbado desse fluxo.
Assim, a pressão arterial média vai variar de forma a manter constante e em níveis adequados esse fluxo sanguíneo. A partir disso também, e a partir da pressão arterial média, é que a gente consegue fazer um outro cálculo e que é importante para a manutenção do funcionamento cerebral, que trata-se da pressão de perfusão cerebral, que é justamente a pressão exercida pelos vasos para manter o padrão de perfusão cerebral. Essa pressão de perfusão cerebral, que a gente chama de PPC, ela é feita a partir da pressão arterial média menos a pressão intracraniana, que a gente chama de PIC. A partir disso, nós estamos falando de um processo fisiológico cerebral chamado de autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral. Esse fluxo sanguíneo cerebral ele é feito a partir de um outro cálculo de pressão, em que utiliza o fluxo mais a resistência. A partir disso, nós temos uma pressão de perfusão cerebral, que é igual ao fluxo sanguíneo cerebral vezes a resistência vascular cerebral. Temos a partir disso a pressão de perfusão cerebral, que é igual à frequência, o fluxo sanguíneo cerebral vezes a resistência vascular cerebral. E temos então o fluxo sanguíneo cerebral, que é justamente para manter o processo fisiológico normal e de funcionamento adequado do cérebro, sem que haja um processo traumático, um processo de lesão do cérebro. A partir disso, nós conseguimos entender que o cérebro ele mantém funções normais de ventilação, que trata-se da quantidade de oxigênio chegado até ele para manter as funções normais, e a partir disso a transformação desse próprio oxigênio em energia, aliado a isso ao processo da utilização da glicose como meio de energia. Sabendo então que se o cérebro ele vai funcionar nesses níveis adequados de ventilação, uma hiperventilação que ocorre com o aumento da saturação de CO2, de gás carbônico, pode provocar um processo lesivo e um processo inverso fisiológico do funcionamento do cérebro. Nós vamos falar agora sobre a fisiopatologia do traumatismo crânioencefálico. Ele é subdividido em duas fases, a lesão cerebral primária e a lesão cerebral secundária. A primária, ela é aquela que é diretamente ao encéfalo, seja ela contusão, hemorragia, laceração ou outros tipos de lesões diretas ao cérebro. Como o tecido neural ele é de difícil regeneração, nesses casos ele dificulta um pouco o processo de hemostasia cerebral. A lesão cerebral secundária ela é contínua e ela é proveniente de uma lesão primária. Então precisa ter a lesão primária para ter a lesão secundária. Antigamente, quando não existia o TC, que é a tomografia computadorizada, não era possível detectar hemorragias e nem hematomas. Então o paciente estava deambulando, estava conversando e de um momento súbito ele tinha um rebaixamento de consciência, entrava em coma e morria. Então após o surgimento da tomografia computadorizada, é possível detectar hematomas e hemorragias e assim tratá-las corretamente. Existem outros fatores também que são enquadradas em lesões secundárias, que são elas: o efeito de massa e elevação da pressão intracraniana, a hipóxia cerebral, a hipotensão e a fluxo sanguíneo cerebral inadequado e os mecanismos celulares, que são eles as inflamações e as cascatas suicidas, podendo levar à apoptose celular. A partir do conhecimento adquirido até aqui, nós vamos continuar falando sobre a fisiopatologia a partir das causas intracranianas, que são as formas de lesões no interior do cérebro, ou no revestimento do cérebro a partir do crânio, material ósseo que recobre todo esse céfalo e encéfalo e toda essa parte cerebral que a gente já estudou aqui.
Entre as causas externas e internas que podemos falar sobre o traumatismo crânioencefálico está o efeito de massa e herniação. O aumento da massa pode provocar lesões nos nervos e, a partir daí, provocar sintomas ou sinais clínicos responsáveis para o diagnóstico do TCE intracraniano ou de causa intracraniana. Então, a partir disso, nós podemos perceber que surgem sintomas que são visíveis e que são utilizados para nós profissionais da saúde para o diagnóstico dessas complicações cerebrais. Entre elas, nós podemos dizer sobre a compressão do nervo óptico a partir do aumento da massa e, a partir disso, uma reação de midríase pupilar, que ocorre com a diminuição da pupila em decorrência do agravo do nervo óptico e sendo também um dos responsáveis para os sinais clínicos do TCE e também utilizado na escala de Glasgow, que é um instrumento utilizado para a avaliação do nível de consciência em traumatizados, principalmente aqueles que sofrem um traumatismo crânioencefálico. Outras causas externas está sobre a isquemia e a herniação. A isquemia, que é quando ocorre um tamponamento do vaso sanguíneo, e a partir disso a diminuição do fluxo sanguíneo. Essa diminuição do fluxo sanguíneo pode também levar a uma malnutrição sanguínea a esses nervos. E esses nervos vão estar comprometidos e, a partir daí, pode provocar também sintomas ou lesões a nível de nervo. Essa lesão, ou essa isquemia, ocorre justamente por um aumento da pressão intracraniana, mesmo que não seja interrompido o fluxo sanguíneo cerebral. Outra causa intracraniana está no edema cerebral. O edema, que é justamente a hiperplasia ou inchaço do cérebro, e é agravado porque justamente o cérebro ele compreende por completo a caixa craniana. A caixa craniana não tem espaço livre ou espaço grande para que ocorra uma hiperplasia. O edema vai comprimir também os vasos cerebrais e, a partir daí, provocar um traumatismo crânioencefálico. Outras causas internas que ocorrem com o hematoma intracerebral. Esse hematoma que é justamente a coleção de sangue no espaço intracerebral. Esse aumento ou essa coleção de sangue, ela vai provocar o traumatismo crânioencefálico. E, por fim, a última causa intracraniana está no hipertensão intracraniana, que ocorre com o aumento da pressão dos vasos no interior cerebral, a partir daí provocando ou podendo provocar possíveis hemorragias ou possíveis lesões a partir desse aumento de pressão dos vasos. Agora vamos falar sobre as causas extracranianas, começando pela hipotensão. Os dois indicadores de um prognóstico ruim são a pressão intracraniana acima de 20 milímetros de mercúrio e a pressão arterial sistólica abaixo de 90 milímetros de mercúrio. Muitos pacientes, quando eles sofrem lesão craniana traumática, eles não sofrem apenas essa lesão, e sim também outras lesões que acabam fazendo com que a perda sanguínea e, consequentemente, uma queda de pressão arterial. Então, isso é um fator que agrava ainda mais a hipotensão. Um outro fator é a hipóxia. Um dos fatores fundamentais levados da corrente sanguínea para o cérebro é o oxigênio. Então, quando a pessoa fica apenas de 4 a 6 minutos de anóxia cerebral, ela pode ter danos irreversíveis. Portanto, é importante enfatizar os cuidados pré-hospitalares com as vias aéreas e a oxigenação. As hemorragias, elas são bastante comuns nesses casos. Então, quando se pensa em hemorragia, nós pensamos que perde hemoglobinas, que são as nossas células de transporte de oxigênio. Então, isso afeta profundamente a oxigenação cerebral. A anemia. A anemia, ela também é basicamente pela mesma causa, porque sabemos que a anemia ela é uma queda de hemoglobinas, e uma queda de 50% de hemoglobinas, ela pode afetar profundamente também o transporte de oxigênio ao cérebro. A hipo e a hipercapnia. A hipocapnia, ela vai fazer uma vasoconstrição.
E com essa vasoconstrição, ela vai diminuir o fluxo sanguíneo cerebral. E a hipercapnia, ela vai fazer uma vasodilatação. E com essa vasodilatação, ela vai aumentar a pressão intracraniana. Hipo e hiperglicemia. À medida que o fluxo sanguíneo cerebral, à medida que o fluxo sanguíneo cerebral e o oxigênio do cérebro diminui, consequentemente a glicose também. A liberação de glicose também cai. Então, os neurônios, eles são movidos à glicose para que eles possam realizar o metabolismo celular. E a ausência de glicose, ela pode causar danos irreversíveis. Só que a gente tem que atentar também ao aumento exagerado de glicose, porque um aumento de mais de 200 miligramas por decilitro de sangue também pode influenciar bastante nesse processo. E a última causa é a convulsão. Pacientes que apresentam lesão craniana traumática, eles podem ter diversos motivos para ter convulsão. Dentre eles é a anóxia cerebral, que sem oxigênio o cérebro vai acabar falhando e a pessoa vai acabar entrando em convulsão. A responsabilidade pesada nós profissionais da saúde, sobretudo os profissionais emergencistas, está na avaliação do paciente e avaliação das possíveis causas que provocam o traumatismo crânioencefálico. A partir disso, avaliar a biomecânica, que tem relação direta com o ambiente ou com os aspectos provocados que provocam o TCE, é importante. Por exemplo, o profissional de saúde que presta socorro a uma vítima de acidente automobilístico precisa observar o para-brisa de um carro. Se ele estiver com o aspecto de teia de aranha quebrado, o profissional deve suspeitar ou deve já estar sinalizado sobre um possível trauma crânioencefálico, porque submete a uma avaliação de um possível trauma causado pelo impacto da vítima contra o carro, contra o para-brisa, ou também uma possível perfuração de arma de fogo ou outro objeto diretamente na cabeça da vítima, provocando um traumatismo crânioencefálico. Vamos começar a falar sobre a análise primária, começando pela letra A, que é desobstrução de vias aéreas e controle de coluna cervical. A via aérea é um papel importantíssimo, porque é ela que vai fornecer o oxigênio ao nosso corpo. Então, ela deve ser avaliada e assegurada quanto à sua entrega de oxigênio. Então, um doente com a fratura, ele pode obstruir uma via aérea com a língua, vômito, sangue, edema. Após isso, vem a letra B, que é a ventilação. Ela deve ser observada principalmente pela frequência respiratória, pela profundidade e sua eficiência. O insucesso de manter uma saturação de oxigênio acima de 90% pode causar danos gravíssimos ao cérebro e um mau prognóstico, consequentemente. Agora vamos falar na letra C, circulação e controle de hemorragias. Como observado anteriormente, como a gente foi falado anteriormente, a manutenção de uma pressão arterial sistólica acima de 90 milímetros de mercúrio, ela é essencial para a limitação de uma lesão cerebral. Então, o controle de hemorragia e a prevenção do tratamento de um choque, ele é fundamental nesses casos. A letra D, ela corresponde à disfunção neurológica. Após as medidas apropriadas de controle de vias aéreas, de circulação, de ventilação, tem que ser detectado o estado neurológico do paciente. Como que a gente pode fazer isso? A gente tem que dar uma nota de acordo com uma escala de Glasgow. Abertura ocular espontânea, nota 4. Abertura ocular sobre comando verbal, nota 3. Abertura ocular sobre estímulo doloroso, nota 2. Sem abertura ocular, nota 1. Melhor resposta verbal. Resposta adequada, que é orientado, nota 5. Resposta confusa, nota 4. Respostas inapropriadas, nota 3. Sons ininteligíveis, nota 2. Sem resposta verbal, nota 1. Resposta motora. Obedece a comandos, nota 6. Localiza estímulos dolorosos, nota 5. Retira o membro à dor, movimento não localizado à dor, nota 4. Responde com flexão anormal aos estímulos dolorosos, decurtição, nota 3. Responde com extensão anormal aos estímulos dolorosos,
Descerebração, nota 2. Sem resposta motora, nota 1. E para finalizar a avaliação primária, a letra E, que é a exposição do paciente. Geralmente os doentes que sofrem uma lesão craniana traumática, eles não apresentam apenas essa lesão. Então é importante que o socorrista ele investigue o restante do corpo, porque pode ter outras lesões que ameaçam a vida do paciente. A partir do que já conseguimos aprender no vídeo de hoje, nós podemos perceber que a avaliação primária ela serve justamente para dar suporte ao paciente e fazer com que se evite as menores sequelas cerebrais possíveis, uma vez que, como já relatamos também aqui, o cérebro ele é constituído de material não tão fácil de dificultosa regeneração, ou quase que impossível regeneração. A partir disso, proporcionar condições de menor sequela ao cliente deve ser a nossa maior preocupação. Tratando, pois, da avaliação primária, como já vimos aqui nesse vídeo, ainda é necessário promover cuidado a esse paciente. A partir disso, se utiliza a análise secundária, que consiste em uma avaliação ainda mais detalhada do paciente, começando justamente pela cabeça e pescoço, procurando áreas de lesão, área de possível lesão. Então, a palpação e a partir da observação e de todos os outros mecanismos possíveis dessa avaliação. Isso serve justamente para procurar ou evidenciar possíveis danos sofridos também por esse paciente, além do dano cerebral, mas que compreende toda a cabeça e pescoço. É necessário ainda fazer uma avaliação a partir do histórico desse paciente, a partir da SAMPRA. Sintomas, alergia a medicamentos, passado clínico, alimentação e ambiente. Para que, a partir disso, se consiga observar toda a história clínica, os possíveis danos sofridos por esse paciente e os mecanismos causadores de lesão intracraniana ou o possível trauma crânioencefálico. A partir disso, é preciso ainda fazer exames seriados, que consiste na utilização da escala de coma de Glasgow ou de outro mecanismo de avaliação neurológica, para que o paciente seja, no transporte até adentrar o ambiente hospitalar, monitorizado a partir do seu nível de consciência, para que, se mantendo constante, seja sugestivo de menor dano cerebral. Caso a escala de coma de Glasgow ou outro mecanismo utilizado para essa avaliação tenha rebaixamento, é preciso que se faça ainda mais ou se mantenha cuidado ainda mais específico para esse paciente. Manter o nível de consciência ou assegurar que o nível de consciência esteja em níveis adequados é garantia de um suporte eficiente e de menor dano possível a esse cliente. Vamos falar agora sobre as lesões de cabeça e pescoço, começando pelo couro cabeludo. Nós sabemos que o couro cabeludo ele é altamente vascularizado e até mesmo uma pequena laceração ele pode causar uma hemorragia. Lesões mais graves, como o desnovamento do couro cabeludo, que é o arrancamento do couro cabeludo do crânio, ele pode causar um choque hemorrágico. Esse tipo de lesão ocorre geralmente em dois casos. O primeiro caso é quando a vítima é lançada no para-brisa e bate com muita força a cabeça e o vidro do para-brisa acaba cortando o couro cabeludo. Em outros casos, os trabalhadores que trabalham com máquinas grandes e têm o cabelo longo e acaba sendo preso o cabelo dentro da máquina e traumatizando o couro cabeludo e podendo até arrancá-lo completamente. Agora vamos falar sobre os faciais. Eles podem variar desde pequenos a grandes lesões. As vias aéreas elas podem ser altamente afetadas por conta de uma lesão facial. Por quê? Porque ele pode causar uma deformidade óssea e impedir que o oxigênio entre adequadamente no nosso corpo. Pode ocorrer a fratura de dentes para dentro da via aérea e pode ocorrer uma broncoaspiração. E também pode ter vômitos, hemorragia, vômitos constantes que podem acabar interferindo no transporte de oxigênio. A outra parte é a ocular e a orbital. Essas lesões elas não são muito comuns,
Só que quando tem lesões faciais, é importante que o socorrista avalie, porque detectado mais cedo, ela pode salvar a visão do paciente. As nasais elas são as fraturas mais comuns, e a presença dessa fratura pode incluir equimose, edema, deformidades e o aumento da epistaxe. Fratura de porção média da face. Elas podem ser de 3 tipos: Lefort 1, Lefort 2 e Lefort 3. A1 é o deslocamento horizontal do maxilar do assoalho nasal. Lefort 2, também conhecida como fratura piramidal, inclui o maxilar direito e esquerdo, a porção medial do assoalho da órbita e ossos nasais. Lefort 3 é a mais grave, fratura de ossos faciais com separação do crânio, lesão no ducto lacrimal e vazamento do líquido cefalorraquidiano pelas narinas. Agora vamos falar sobre a fratura de mandíbula. Depois da fratura nasal, ela é uma das mais comuns. E nesses casos, elas podem sofrer múltiplas fraturas nesse osso. E os dentes superiores e os inferiores, eles não conseguem manter uma linha reta. Eles não conseguem se manter alinhados. E nesse caso, como a língua não tem o suporte ósseo, ela pode obstruir a via aérea. Ainda falando sobre as lesões, nós podemos ressaltar as lesões laríngeas. Ela contraindica a intubação endotraqueal. Porém, uma abertura do tecido cricoide pode ser essencial para salvar a vida desse paciente. Outras lesões que circundam essa área são as lesões de vasos cervicais, uma vez que a região cervical, o pescoço, ele é irrigado ou passa por ele vasos sanguíneos calibrosos e de importância anatômica para o indivíduo. Essas lesões podem provocar um quadro de hemorragia grave, levando o indivíduo a uma proteção severa e possivelmente evoluir para óbito. Outras lesões cerebrais podem estar presentes em um indivíduo com traumatismo crânioencefálico, entre elas a concussão cerebral, que consiste no rebaixamento do nível de consciência. Esse nível de consciência ele é possível de ser identificado a partir de sintomas apresentados pelo paciente, que consiste no olhar vago, na desorientação, na perda do comando motor, também na perda de memória, na fala abalada, entre outros sintomas. O hematoma intracraniano, que corresponde justamente à coleção de sangue no espaço intracelular, é uma também das causas de lesões cerebrais. Por fim, outras lesões cerebrais, cranianas, diz respeito ao hematoma epidural. Esse tipo de coleção de sangue no tecido epidural requer hospitalização e requer monitorização constante desse paciente. Vamos dar início agora ao tratamento, começando pela via aérea. A vítima que tem lesão craniana traumática, ela pode ter um rebaixamento de consciência e ela pode não conseguir manter a sua via aérea permeável, proteger a sua via aérea. Então, todos os doentes que são vítimas de lesão craniana traumática, eles devem ser avaliados pela escala de Glasgow e se tiver uma nota menor do que 8, ele é um candidato a uma intubação orotraqueal. Embora possa ser um desafio para doentes muito agitados, eles podem ter uma contratura muscular na mandíbula chamada de trismo e não conseguem intubar o paciente. E também pode ter presença de vômitos constante e uma fratura facial que impede que a cânula orotraqueal consiga fazer o seu trajeto. Então, nesses casos, os socorristas, os médicos, eles acabam optando pela uma cricotireoidostomia ou uma VPT, que é uma ventilação percutânea transtraqueal. Circulação. O controle da hemorragia nós sabemos que é importante nesses casos, porque o paciente já perde muito sangue. Então, os curativos compressivos, eles são fundamentais nesses casos. Eles devem ser aplicados diretamente com gases e fazendo movimentos ou até enfaixando com uma bandagem elástica. No entanto, não se deve fazer esse curativo em casos de fraturas abertas ou quando tem afundamento de crânio, porque a gente fazendo essa pressão vai aumentar ainda mais a PIC da vítima, que é a pressão intracraniana. É utilizado
soro fisiológico ou ringue lactato. Porque o ringue lactato ele tem microcristais que irão aumentar a viscosidade sanguínea e tentar combater o processo do choque hipovolêmico. A solução hipertônica ela não é recomendada nesses casos de atendimento pré-hospitalar. Agora vamos falar sobre o transporte. O transporte do doente com lesão craniana traumática, ele deve ser transportado diretamente para uma unidade que devem ter um ATC, um monitoramento constante da PIC e uma equipe de neurocirurgia de plantão. A frequência respiratória, a pressão arterial e a saturação de oxigênio, escala de Glasgow, elas devem ser acompanhadas rigorosamente e anotadas. Existem algumas literaturas que falam sobre a elevação um pouco da maca ou então até mesmo da cama, se o paciente já estiver em um meio hospitalar. Só que não pode ultrapassar de 30 graus. Existem algumas controvérsias em relação à posição que ele deve ser transportado, mas na maioria das vezes a posição é a supina, porque o paciente pode apresentar outras lesões que não somente a lesão craniana. O papel dos profissionais da saúde, de modo particular e multidisciplinar, é cuidar e promover cuidado de forma que o paciente ou a vítima de um trauma crânioencefálico tenha uma expectativa de sobrevida ou saia de um problema como esse com a menor quantidade de sequelas possível. Porém, muitos pacientes podem evoluir para a morte cerebral. Nesses casos, é passível de doação de órgãos. A partir do diagnóstico de morte cerebral, a partir do conhecimento em vida ou prévio dessa vítima de traumatismo crânioencefálico grave que evoluiu para a morte, os órgãos desse paciente, dessa vítima, não sendo lesionado, não sofrendo nenhum tipo de infecção, pode ser doado para outras pessoas que necessitam desses órgãos, fazendo com que outras pessoas necessitadas desses órgãos para sobreviver tenham a possibilidade de viver com mais dignidade e com mais garantia de vida. Esse foi o nosso vídeo, esperamos ter colaborado com o aprendizado de vocês. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso vídeo para ainda assim incentivar a gente a continuar estudando e a produzir conteúdo.